Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema polêmico: como é feita a perícia médica no INSS. Assista esse vídeo até o final, que sua dúvida pode estar neste vídeo. Primeiramente, a perícia médica do INSS é uma avaliação realizada por um médico servidor da Previdência para comprovar a situação de incapacidade, identificar se ela tem relação com o trabalho ou se foi agravado por ele. A incapacidade previdenciária, conhecida como invalidez, pode ser circunstância relacionada com a qualidade do beneficiário. É bom esclarecer que a perícia médica não é a mesma coisa que a avaliação biopsicossocial, também a cargo de peritos do INSS. Apesar de muitas vezes funcionarem como documentos complementares, como de fato ocorre no benefício de prestação continuada do LOAS, são ferramentas responsáveis por prescrever conjunturas diferentes. Enquanto a perícia médica é realizada por um único profissional, geralmente, para testar a incapacidade posterior, as causas acidentárias e as incapacidades transitórias, a avaliação biopsicossocial é lavrada por equipe multidisciplinar composta não só por médicos, mas também por psicólogos e assistentes sociais. A equipe geralmente analisa as condições das incapacidades permanentes com a leitura completa das barreiras existentes na vida independente do beneficiário, os fatores ambientais prejudiciais, além dos econômicos e sociais, a gravidade do comprometimento das atividades usuais e a participação do afetado na vida em sociedade. Quando tratamos de pessoa com deficiência, por exemplo, é preciso investigar a presença de um impedimento de longo prazo e concreto, passando pelas dificuldades anatômicas e estruturais do corpo, os fatores pessoais e as limitações reais impostas. Vamos falar qual que é a diferença entre a perícia médica do INSS e a perícia judicial. Quando um pedido é negado no INSS, algumas pessoas preferem partir para o processo judicial para liberar a prestação da Seguridade Social. Quando o pedido é administrativo, a perícia é realizada por agente do INSS. Mas quando o pedido é judicial, a perícia é realizada por um perito judicial, um profissional nomeado pelo juiz somente para aquela finalidade. Enquanto o perito do INSS é servidor público contratado, o perito judicial é nomeado pelo juiz dentre os profissionais cadastrados sem vínculo administrativo com o INSS. O conteúdo da avaliação é basicamente o mesmo, mas o poder da decisão final é muito diferente. Enquanto o INSS está vinculado ao resultado da perícia do órgão, o juiz pode avaliar o contexto do processo como um todo, para decidir a diferente da perícia judicial ou da perícia do INSS. O que é analisado na perícia médica? O perito médico do INSS tem diversos recursos na hora de atestar a incapacidade, desde os documentos trazidos pelo periciado até o acesso de prontuário registrado no SUS, desde que haja a concordância do paciente. A principal finalidade da perícia é verificar a incapacidade do beneficiário, uma incapacidade que não se confunde com a incapacidade civil ou criminal, que é inimputabilidade, mas que atende à perspectiva da atividade profissional. É mais do que importante ressaltar que a deficiência de uma pessoa não é um fator determinante por si só para declarar alguém inapto ao trabalho. E é por essa razão que a perícia não existe para avaliar apenas a presença de deficiência ou acidente, mas para medir a incapacidade proporcionada por eles. É assim que a deficiência, doença ou acidente podem ser a causa para a incapacidade, mas nunca a incapacidade por si mesma. Não vincular automaticamente pessoas com deficiência ou limitações temporárias à incapacidade é preservar-lhes o direito de acesso ao mercado de trabalho
e a oportunidade de uma autonomia existencial possível de conceitos muito próximos da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, a avaliação para o LOAS, que deve levar em conta a deficiência, mas também o grau de impedimento dela, as circunstâncias pessoais e ambientais, os fatores socioeconômicos do assistido, a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais, segundo uma orientação redigida por 2 médicos peritos do INSS para terceiro esclarecimento sobre a perícia previdenciária, como, por exemplo, as avaliações para o LOAS, que devem ser levadas em conta a deficiência, mas também o grau de impedimento dela, as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores sociais e socioeconômicos do assistido. Os peritos obedecem à resolução do Conselho Federal de Medicina, razão pela qual eles devem estar atentos em relação ao diagnóstico do periciado, resultados de exames complementares, a conduta terapêutica, o proagnóstico, possibilidades de tratamentos, as consequências à saúde do paciente, o provável tempo de repouso estimado, registros dos dados de maneira legível pelo médico, identificação do perito como emissor mediante assinatura e carimbo ou número do registro de Conselho Regional de Medicina. Bom, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo site www.ggradvogados.com.br ou entre em contato pelo meu WhatsApp diretamente, que é o número 950239562. Se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Obrigada!